Fala galera, beleza? Hoje nós iremos estudar um pouquinho a respeito então da filtração do sangue para a produção de urina, processo então que ocorre dentro dos néfrons. Vamos lá? Então a parte de anatomia dos rins nós iremos trabalhar em um outro momento, mas vale lembrar que nosso sistema urinário ou sistema excretor, ele é composto então aí por dois rins que tem em torno de 10 centímetros cada um, com cor mais ou menos um marrom avermelhado, também pelos bacinetes que recolhem a urina, os ureteres que levam então essa urina até a bexiga, que irá armazenar então essa urina, em torno de 300 ml de urina por cada vez, né? E depois a uretra que vai conduzir essa urina até o meio externo, tá? Mas toda essa parte mais detalhada do sistema urinário ou excretor, nós iremos trabalhar então em um outro momento, beleza? Vale lembrar então que o nosso rim, ele tem uma parte mais externa, claro que você tem 3 películas ali que envolve externamente o nosso rim, mas uma parte abaixo dessas películas de proteção, você tem uma parte chamada de córtex, tá? Renal, onde você tem a presença aí dos néfrons. Néfrons são estruturas que vão filtrar então o sangue, retirando de lá tudo que não presta ou tudo que está em excesso. Tá? Esses néfrons estão contidos então lá no córtex com os seus túbulos, suas alças de Henle, né, ou alça néfrica, que está presente somente na medula. O restante todo do néfron está lá no córtex. Então essa figurinha aqui você consegue entender um pouquinho melhor. Então vamos lá, vamos entender agora melhor como ocorre a fisiologia da filtração do nosso sangue que ocorre nos néfrons. Então eu vou colocar uma fotinho para a gente ver primeiramente as estruturas que compõem o néfron. Vamos lá. Então aqui você tem a estrutura do néfron, tá? Toda a estrutura do néfron. Mas aqui você tem entrando dentro do néfron a arteríola aferente e saindo do néfron a arteríola eferente. Tá? Então vamos olhar aqui o néfron. Essa cápsula, chamada de cápsula de Bowman ou cápsula néfrica, a arteríola forma um aglomerado de vasos sanguíneos, chamado de glomérulo de Malpighi ou glomérulo néfrico. Aqui você tem o túbulo contorcido mais próximo da cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal. Depois dele, a alça de Henle, tá? Ou também chamada de alça néfrica. Depois, o túbulo contorcido distal. E, por último, túbulo ducto coletor. Tá? O que saiu do ducto coletor agora será a urina. Então é nesse néfron que ocorre todo o processo de filtração do sangue. São filtrados em torno de 1.600 litros de sangue por dia e esses 1.600 litros de sangue filtrados irão produzir em torno de 180 litros de filtrado glomerular, que nós iremos ver daqui a pouquinho o que se refere. E desse filtrado sobrará em torno de 1,5 litro de água, de urina, né, formado por dia. Ou seja, então nós produzimos em torno de 1,5 litro de urina por dia, ok? Mas só antes de nós entrarmos mesmo como ocorre essa filtração, só vale lembrar que a nossa excreta nitrogenada ela é composta por ureia. Tá? Por isso que nossa excreta é chamada de urina, porque ela é rica em ureia. Não somente ureia, mas também tem um pouquinho de ácido úrico, sais, um tiquinho de amônia. Tá? Mas aonde vem essa ureia? Essa ureia, então, ela vem da nossa alimentação. Então, quando nós nos alimentamos de alimentos ricos em proteína, nós então ingerimos essa molécula, essa proteína, que ela é feita por aminoácidos. Os aminoácidos, como você está vendo nessa formulazinha aqui, ó, ele é composto por um carbono central, um grupamento amina, uma carboxila, um hidrogênio e um radical,
que vai acontecer então? Esse aminoácido ele pode tomar dois rumos. Ele será utilizado para a formação então de uma nova proteína. Então vamos pensar que a proteína é um colar de pérolas. E cada uma das pérolas é um aminoácido. Então, para nós formarmos um novo colar, nós precisamos de pérolas. E essas pérolas são os aminoácidos. E a depender da proteína, será uma sequência diferente de aminoácidos, tipos diferentes de aminoácidos e quantidades diferentes desses aminoácidos, para formar então as proteínas do nosso corpo. Um outro rumo desse aminoácido é então a produção de energia. Então nós utilizamos a glicose para a produção de energia, podemos usar o lipídio, podemos usar a proteína, no caso aí o aminoácido, e nós então quebraremos essa ligação com o grupamento amina. E esse grupamento amina, ele vai então se ligar com o hidrogênio e vai formar posteriormente a ureia. Então, como está nessa formulazinha aqui do seu lado. Então, a ureia, ela é fruto então da quebra de ligações que estão feitas com o grupamento amina. Então, nessa imagem nós conseguimos visualizar alguns momentos do processo de formação da urina, onde você tem primeiramente o processo de filtração, formando então um líquido chamado de filtrado glomerular, outro a de reabsorção de substâncias que são úteis para nós, um processo então de eliminação das substâncias que não têm importância ou que está em excesso, e depois um momento de reabsorção de água e aqui a excreção, né? Ou seja, a liberação da urina. Então, para a gente começar a falar a respeito desse processo de filtração, vou mostrar uma figurinha que dá um zoom nessa imagem aqui. Então, aqui nós temos mostrando a cápsula de Bowman ou cápsula néfrica. Tá? Aqui, como eu falei, é um aglomerado de vasos sanguíneos chamados de glomérulo de Malpighi ou também chamado de glomérulo néfrico. E o que vai acontecer? Então a artéria renal entrará nos rins e se ramificará em várias arteríolas. No caso, essa é uma arteríola aferente que entra dentro da cápsula de Bowman e essa aqui, a arteríola eferente, é aqui sai. O que acontece? O sangue vai entrar aqui dentro dessa cápsula de Bowman em altíssima pressão. A pressão é alta, forçando então o extravasamento, tá, de parte do plasma sanguíneo. E esse líquido que sai, nós damos o nome de filtrado glomerular. Então aqui essas setinhas estão mostrando, elas mostram que está saindo substâncias daqui. O que sai daqui? Água, sais minerais, sai vitamina, sai glicose, sai ureia, sai ácido úrico, não é? Então saem substâncias que são importantes, outras que nem tanto. A hora então que ocorre esse extravasamento, esse filtrado glomerular, ele começa a descer pelo néfron. Então vamos lá, ó. Nessa região então aqui da cápsula de Bowman ocorre o processo de filtração glomerular, ou seja, a saída parte desse plasma sanguíneo lá dos vasos do glomérulo de Malpighi caindo na cápsula de Bowman. Vale lembrar que, por exemplo, proteínas, elas são muito grandes, então elas não conseguem sair desses vasos. Outro exemplo, os leucócitos são grandes demais, essas células não conseguem sair. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, também são grandes demais, não conseguem sair. Os lipídios são grandes demais, também não conseguem sair. Então esses elementos, né, tanto os glóbulos brancos, que são os leucócitos, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, as proteínas e os lipídios, eles são grandes demais, por isso eles não saem e não farão parte do filtrado glomerular. Tá? Então esse filtrado glomerular, ele vai então cair aqui no néfron, né, e começa a passar aqui por esse túbulo contorcido proximal. Proximal porque ele está mais próximo aqui da cápsula de Bowman. E nesse lugar, na túbulo contorcido proximal, ocorre a reabsorção de substâncias úteis. Ou seja, o que é útil? Água, ou seja, 90% da água vai ser reabsorvida aqui. Os sais minerais, a glicose, a vitamina, né? Os aminoácidos começam a ser
reabsorvido. Só lembrando, proteína não sai, mas aminoácidos passam para dentro do néfron. Então esses aminoácidos começam a voltar para a corrente sanguínea, porque você não pode perdê-los, né? Então esse filtrado continua a descer até chegar nessa alça, chamada de alça de Henle ou alça néfrica. Nessa região da alça, tá? Essa região que desce, descendente, né? Ela vai ocorrer a reabsorção de água. Então a água começa a voltar aqui para os vasos sanguíneos, tá? E na região ascendente, essa região que sobe, aqui não está mostrando, mas ele começa também a reabsorver sais minerais. Então ocorre a reabsorção de sais minerais e esse filtrado começa a subir, tá? Começou a subir aqui, chega nessa região chamada de túbulo contorcido distal, ou seja, ela está mais distante aqui da cápsula de Bowman. O que vai acontecer? Nessa região ocorre a eliminação ativa, ou seja, gastando energia, vai ocorrer o gás de energia para eliminar substâncias que estão em excesso. Então, se você se alimentou com alimentos ricos em uma vitamina e está em excesso, você não vai utilizar, essas vitaminas vão sair. Se você, por exemplo, num caso de diabetes, a pessoa não consegue recolher o excesso da glicose e levar lá para o fígado ou para os músculos estriados esqueléticos. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 1, né, ela começa então a ter o seu sangue uma alta concentração de glicose. Então essa glicose começa também a ser removida e jogada aqui no túbulo contorcido distal. Então, e elementos que não têm importância para nós nesse momento, tipo ácido úrico, a ureia, tá? Então, grande concentração de ureia é eliminada aqui, tanto é que nossa urina é chamada de, ou nossa excreta nitrogenada é chamada de urina, por causa da alta concentração de ureia. Ok, e esse líquido começa a descer até chegar nessa região chamada de ducto coletor. Nesse ducto coletor ocorre então a reabsorção de água pela ação de um hormônio chamado hormônio ADH. E nesse ducto coletor também ocorre a ação de um outro hormônio chamado de aldosterona. E essa aldosterona então serve para fazer a reabsorção de sódio. Beleza? Esse ducto coletor, então, ele reabsorve água de acordo com a presença ou não de um hormônio chamado de ADH. Esse ADH, ele é produzido lá no seu hipotálamo e armazenado lá na sua neurohipófise. Então, o que acontece? O ADH, hormônio antidiurético, só lembrando que diurese é urinar. Então, o hormônio anti-urina. Como assim anti-urina? É porque ele manda reabsorver a água que iria para a sua urina e isso você vai urinar menos. Então, quando existe a presença do ADH, ocorre uma reabsorção de água lá no ducto coletor e você vai urinar menos. Agora, se não tem a presença desse hormônio, você vai urinar mais. Mas quando é que ocorre a utilização desse hormônio? Vamos pensar. Se você fez uma caminhada, suou pra caramba, você não pode perder mais água ainda em grande quantidade na sua urina. Por isso, então, você libera, sua hipófise libera o ADH, que manda reabsorver a água que iria para a urina e lançar essa água lá nas suas artérias, que depois vão para suas veias. Outro caso, você está num lugar muito frio, bebeu muita água, você suou pouco, você então está cheio de água nos vasos. Então o que vai acontecer? Você então diminui a concentração desse ADH, fazendo com que então você reabsorva menos água e isso consequentemente vai fazer com que você urine mais. Por isso que geralmente em ambientes frios nós tendemos a ter maior vontade de urinar. Ainda ali no ducto coletor existe a ação de um outro hormônio, tá? A aldosterona, que é produzida pelas glândulas suprarrenais. O que vai acontecer então? Essa aldosterona ela serve para regular a concentração de sódio dentro do nosso corpo, dentro do nosso sangue. Então o sódio é importantíssimo para fazer regulação osmótica, para um monte de outras coisas, como bomba de sódio e potássio.
Então nós precisamos manter a concentração de sódio em uma concentração ideal dentro do sangue. E é essa aldosterona que manda haver uma reabsorção de sódio, tá? Caso a quantidade de sódio esteja pequena no sangue. Então baixou a concentração de baixou a concentração de sódio no sangue, a aldosterona então age no ducto coletor, mandando ele retirar então dali o sódio e liberar esse sódio para dentro da corrente sanguínea, voltando ao normal a concentração de sódio. Agora, o que desce pelo ducto coletor se transformará em urina, que posteriormente será armazenada na bexiga. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E assim que sair uma nova videoaula, você será avisado caso você ative o seu YouTube para te avisar assim que sair uma nova videoaula. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau!